Que negócio é esse, Sebrae? 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 Oi, gente, bem-vindo ao podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Eu sou Dudu Schechter e no episódio 86 o assunto será sobre gatilhos mentais e como podem ser utilizados de forma ética e eficaz nas estratégias de venda do seu negócio. E para falar sobre esse assunto que desperta muito interesse, convidamos a especialista em Marketing e Customer Experience, Carolina Dili. Carolina, seja muito bem-vinda aqui, viu? Obrigada, Dudu, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Dili... Qual que é a origem do nome? Meu bisavô era alemão e veio para o Brasil. Sim. Né? Toda essa tradição de fugindo da guerra veio para o Brasil, então é uma história que seguiu assim. Temos uma história bem parecida, meu bisavô também era alemão, né? Ai, que meu legal. nome é Schechtel, S-C-H-E-C-H-T-E-L. Schechtel. Você vê, me olhando, você vê que um alemãozão. Pelo seu riso, eu vi que você percebeu realmente que eu sou... Eu concordei, né? Verdade. Me conta uma coisa, entre muitas viagens, pedalando muito também, você tem tempo também para pedalar? Então, eu ainda sou uma iniciante no pedal, Sim. Mas tenho tempo. Agora, quando tá frio, eu também não tenho tempo. Sei. Então, eu gosto muito de pedalar, é algo que me faz bem, o contato com a natureza, mas eu ainda sou uma boa iniciante, treinando, e é um prazer. Gosto muito, é um hobby muito legal. Eu gosto também. Agora eu tô mais na corrida, para te falar a verdade até. Na verdade, assim, agora eu tô meio paradinho, sabe? Mas daqui a pouco eu volto. Ô, Carol, pra gente começar, se eu posso te chamar assim, Por obviamente. favor. O que são esses gatilhos mentais e como eles funcionam? Então, vamos lá. Gatilhos mentais, eles são um artifício, um mecanismo do nosso cérebro para que a gente crie ações ou decisões diárias de forma automática. Por que isso? Se a gente fosse em todo momento, em toda execução de uma atividade, ter total consciência, foco, energia, a gente faria poucas coisas ao longo do dia. Então, o nosso cérebro, de uma forma muito inteligente, ele automatiza certas ações para que você faça de uma forma automática. Isso, inconscientemente, a gente executa. Vou te dar um exemplo. Eu pego meu carro e vou para o meu escritório. Tem dia que eu chego no meu escritório e falo, gente, como eu cheguei aqui? Porque é um processo que já está na minha rotina, eu não preciso tomar decisões de virar à direita ou virar à esquerda, porque já é algo rotineiro. Então, de uma forma inconsciente, aquilo já automatizou na minha vida. Tem pessoas que fazem isso, por exemplo, às vezes para fazer um café, às vezes para colocar uma roupa. Então, isso é muito diferenciado, é particular de indivíduo para indivíduo. E o interessante é que isso também muda de cultura para cultura. Então, o gatilho mental vai ser algo em que você entra nessa seara de uma forma... participar de uma decisão de um indivíduo ou de um grupo de indivíduo de uma forma automática, sem que ele perceba que ele está executando. Então, esse é vamos dizer assim, o conceito e a forma o porquê e como se usa um gatilho mental. Olha que maravilha. E por que os gatilhos mentais são tão usados no marketing e vendas das empresas? Então, olha só, aí a gente vai falar um pouquinho aqui de estruturação de uma empresa, de um negócio, seja ele um pequeno negócio, um médio negócio, um grande negócio. Quando você tem algum produto ou serviço que você vai vender, você define um público-alvo que você vai abordar. Quem vai ser seu cliente? Quem é o seu público-alvo? Porque quando você quer vender para todo mundo, você não vende para ninguém. Por quê? Porque quando você conhece o seu nicho de mercado, você entra num processo dentro do marketing que chama a gente de definir a persona daquele público-alvo. O que é definir a persona? Então, por exemplo, o Dudu é meu público-alvo, né? Então, eu vou definir quais são os hábitos e interesses do Dudu. Então, na hora que eu faço esse mapa, eu começo a entender quais são os hábitos que você tem e quais desses hábitos são automáticos no seu dia a dia. E depois eu pego isso num padrão de comportamento desse grupo que eu quero atuar. Quando eu pego esse padrão de comportamento, eu consigo entender quais são as ações rotineiras que você toma decisões de forma automática. Quando eu descubro isso, e assim, não precisa de muita ciência, um pequeno empreendedor, se ele fizer esse estudo,
por mais, assim, rapidamente, de forma superficial, ele vai conseguir identificar um padrão de comportamento. Quando você identifica esse padrão de comportamento, você começa a criar formas de falar, de ter uma narrativa que você acaba tendo empatia e influencia um comportamento desse coletivo ou de um indivíduo. Então, esses são os gatilhos mentais que muitas vezes o marketing, a venda vai usar. Sim. Você pode dar uns exemplos para a gente relacionado à venda? Tá. Então, por exemplo, um dos gatilhos muito usado é dor e prazer. Por que dor e prazer? Todo indivíduo tem uma dor e ele busca por um prazer. Isso é natural nosso do ser humano. Então, por exemplo, se eu chego e falo, olha, eu preciso emagrecer, mas eu muitas vezes não fico o dia inteiro falando isso, mas eu tenho algo que me incomoda, é uma dor. E eu tenho uma empresa que vai trabalhar com o processo de emagrecimento. Então, ela já estudou o público-alvo, ela sabe que se ela chegar e falar, você que é gordinho, não vai dar. Sim. Então, ela tem que usar narrativas onde ela vai falar assim, olha, de uma forma natural, sem passar fome, eu consigo te ajudar a perder 10 quilos em 2 meses. Como? Aí ela vem. Então, ela começa a entrar numa narrativa que faz parte já de uma decisão automática, inconsciente daquele indivíduo, aquele grupo de indivíduo que quer emagrecer, mas tem dificuldades ao longo do processo. Então, ela vem com uma narrativa mostrando como é simples, como que cada dia é um passo, de que forma que ela pode fazer. Ela vai construindo ali também uma empatia e construindo também um gatilho de autoridade, porque a gente também gosta de comprar de quem é especialista. Então, olha como os gatilhos se misturam para que você constrói uma narrativa eficiente que envolve esse público. Um outro exemplo de gatilho. Eu quero comprar, por exemplo, o ingresso. De repente, os anúncios começam assim, só tenho mais 10 ingressos. Ou, esse lote de ingressos acaba amanhã. Está acabando em tantas horas o lote de ingresso. Eu estou dando a sensação do gatilho do quê? Da escassez, da oportunidade. Então, se eu não entrar e comprar logo, eu perco uma oportunidade. Então, os gatilhos, eles trabalham muito essa sensação e esse impulso de uma ação, de uma decisão. Ou seja, assim, tem aquelas frases assim, pra acabar com o estoque, é pra acabar, últimas vagas, Isso. Porra! É isso, é exatamente isso. Me empolguei aqui, mas é isso. É exatamente isso. E funciona, né? E quais são os benefícios e armadilhas de utilizar esses gatilhos mentais? Então, assim... Né? Eu falo assim, estratégia de persuasão. Isso, porque, olha, a gente tem que pensar assim, a persuasão, ela tem que ser bem feita e ela tem que ter uma ética. Quando que a gente vai usar isso? Olha, quando eu estimulo um indivíduo, né? Eu estimulo um grupo de pessoas a comprar um determinado serviço ou produto meu, eu estou entregando algo efetivo daquilo que eu estou prometendo. Isso é uma persuasão? Ok. Porque o indivíduo, claro, eu estou usando técnicas para estimular ele a tomar uma decisão mais rápida, mas eu estou entregando um benefício concreto no qual eu me prometi. Quando eu faço uma influência que ela não entrega aquilo que eu prometi, eu estou sendo sem ética. Então, eu estou fazendo um processo de influência que não justifica. É um tiro no pé, primeiro. Você vai ter reclamações, você não está sendo ético com o que você está propondo para o seu grupo, né, para o seu público-alvo, e você também tem um problema sério de identidade, de marca, de propósito. Então, assim, o que a gente fala é usar os gatilhos mentais não tem problema, desde que você seja ético na sua entrega dentro da sua promessa de venda, né? Ou seja, ética sempre, né? E quais são esses limites associados ao uso de gatilhos mentais? Olha, eu vejo assim, quer ver? Tem alguns gatilhos mentais que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quando fala assim, olha, por exemplo, todo mundo que participou desse pré-vestibular passou tantos por cento passaram no vestibular de medicina. Peguei esse exemplo aqui aleatório. Então, só mostra os vencedores. Não mostra que muitos
não fizeram toda a jornada, porém não tiveram ainda esse sucesso. Não mostra. O que acontece? Estimula a pessoa, exemplo, aí para esse pré-vestibular ou esse cursinho, a pessoa entra ali pensando que ela será um desses vencedores, ela faz toda a jornada. Só que não foi dito o seguinte, alguns não alcançaram por várias questões, né? Porque ainda não estavam preparados, porque ainda tinha algum momento, o número de vagas não era compatível com o volume de pessoas, enfim, só que eles não mostram esse lado do gatilho. E aí você gera nessas pessoas que não alcançaram uma sensação de perdedores. Sim. Poxa, eu só vejo os ganhadores, eu não vejo que existe nessa jornada vários que não conseguem. E esse gatilho é perigoso. É perigoso porque aquele que não consegue pode ter um processo de depressão, pode ter um processo que atinge a autoestima. Então, são gatilhos perigosos quando a gente trabalha com um público muito grande. Então, eu vejo assim, ele é sem ética? Não, mas ele é um gatilho perigoso quando você está também trabalhando com o ser humano. E qual que é a diferença entre persuadir e também manipular? Isso. Aí é que tá, nós até comentamos, quando eu faço um gatilho de persuasão, que eu estou estimulando um público a comprar mais rápido, eu estou entregando algo efetivo, eu estou entregando um benefício efetivo, estou entregando um produto, um serviço que efetivamente tem a capacidade de melhorar a vida daquele ser humano. Quando eu manipulo, eu só estou pensando em mim. Eu só estou pensando no meu benefício. Eu não penso em te entregar nada. Essa é a diferença. Então, a persuasão, eu entrego algo que faz bem para o seu dia a dia. A manipulação, eu penso em mim. Eu não penso na consequência ou na entrega que eu estou fazendo a você. Por exemplo, esse gatilho que nós demos o exemplo aqui do vestibular, né, que passou na faculdade de medicina. É um gatilho perigoso, porque ele manipula somente a você enxergar que há vencedores. Eu não mostro que existe pessoas que fazem a jornada tão bem quanto e por algum motivo ela não consegue aquele sucesso. Então, não quer dizer que ele é uma manipulação, mas ele é um gatilho perigoso. A manipulação, ela é claramente, eu te manipulo pensando só no meu resultado e não te entrego nada e não preocupo com o que eu impacto em você. Sensacional. E quais as dicas para usar os gatilhos mentais de forma positiva e ética que você já falou aqui? Eu penso assim, olha, qualquer negócio, quando ele quer comunicar com o seu público, ele precisa conhecer efetivamente seu público e desenhar as atividades que esse público executa para que você faça uma narrativa que tenha liga, né? Então, o que você deve fazer? Procurar ter uma linguagem própria e ética do que seu produto e serviço efetivamente entrega. E como o seu público prefere comprar ele. Você precisa ouvir o seu público, né? A falta de ética, ela é um problema em todos os negócios, porque eu posso ganhar no primeiro momento, mas isso não perdura, isso não tem futuro. Então, obviamente, a pessoa depois vai ser um tiro no pé, né? Sim, basicamente, porque ela terá realmente resultados negativos, como várias reclamações, processos, a marca não vai vingar, ela não vai criar autoridade no assunto, ela não vai criar experiência no assunto, ela não vai ter o quê? Um fluxo contínuo de clientes. Então, o que a gente sempre usa vai ser, então, os gatilhos de dor e prazer, porque isso é nato do ser humano, eu quero solucionar uma dor, eu quero buscar um prazer, e isso é algo muito comum. Por exemplo, loja de vestuário feminino. Tem uma loja que eu sigo na Savassi, que é muito legal, que a dona da loja, ela é linda, e ela posta vários looks todo dia nos stories, e pega, às vezes, uma peça e mostra como aquela peça pode ser usada de várias maneiras. O que ela está reproduzindo? Ela está reproduzindo ali sensação de prazer, que o que aquela peça, aquela forma de usar a roupa te provoca. Ela está me dizendo que ela é especialista, que ela conhece sobre look, sobre mudança de visual, mas ela está sendo ética, porque na hora que você chega na loja ou compra pelo site, aquela roupa condiz com o que ela demonstra. Aconteceu uma coisa, há um tempo atrás, eu vi uma roupa, um vestido lindo, que eu falei, eu preciso ir num casamento, quero comprar esse vestido, dos sites chineses. Sim. Quando o vestido chegou, assim,
Gente, era o mesmo modelo, mas a costura, o acabamento, o corte não condizia, nem o tecido, a qualidade do tecido condizia com a foto. Entendi. Então, olha para você ver que isso para mim é uma manipulação. Sim. E eu nunca mais vou comprar. Olha a diferença dessa loja lá na Savassi. É uma loja que ela mostra o gatilho do prazer, ela mostra que ela tem autoridade e ela entrega o que ela apresenta. Então, aqui eu tenho um gatilho de persuasão bem feito e aqui nesse site chinês eu tive uma manipulação. Mas qual é a diferença? Aqui eu fidelizo, eu indico, eu sugiro. Aqui eu nunca mais eu compro. E posso fazer uma reclamação, posso abrir um processo, enfim. Então, essa é a diferença e as consequências dessa diferença. Você falou assim, né? A gente falou da dor e do prazer. Do prazer. Além da dor e do prazer, quais são os outros gatilhos mentais? Olha, a gente tem mais de 100 gatilhos mentais mapeados. É muito gatilho. Agora, sim, o que a gente usa muito na prática, basicamente, é o gatilho, então, da dor e prazer, da autoridade, é o gatilho da empatia, da reciprocidade. Por exemplo, eu dou algo e você se sente compromissado em me devolver. Então, às vezes, um cliente vai numa determinada loja e ele ganha um cashback, ele ganha um brinde, ele já sente ali uma necessidade de uma reciprocidade. Qual pode ser? Uma nova compra no futuro, uma indicação, porque ele sente ali um compromisso com você. Então, se a gente pudesse fazer um resumo assim muito básico, tem 10 gatilhos que são extremamente usados, mas eu sugeriria aqui, para que os empreendedores que estão nos vendo e querem começar a trabalhar isso de uma forma saudável para o negócio dele, se ele trabalhar a dor e a solução dessa dor, o prazer, a autoridade dele mostrando que ele é especialista e trabalhando também a empatia, né, a reciprocidade, eu acho que se você trabalhar esses 4, você terá assim, um resultado muito interessante e de forma ética no seu processo. Para a gente fechar, existem situações em que esses gatilhos assim podem não funcionar realmente, até mesmo produzir até um efeito contrário? Sim, com certeza. Por exemplo, se você não estuda bem o seu público, não sabe qual é a narrativa correta, você pode falar algo que te cria uma antipatia, que cria algo que te repulsa. Então, às vezes, determinadas narrativas, elas são grosseiras, elas são antipáticas, e isso cria no público um efeito contrário. Sim. Não quero ir nessa loja, não quero ir com essa pessoa. Vou te dar um exemplo. Eu sigo uma pessoa que eu gosto muito porque eu trabalho com essa parte de consultoria de marketing e venda, de criar máquinas de vendas nos negócios e tudo. E eu sigo uma pessoa que eu gosto muito, que também fala muito bem dessa área, tem uma capacidade técnica muito boa. Então, ok, estamos lá, estou seguindo, curto, troco mensagens e tal. E, de repente, essa pessoa, no meu ponto de vista, faz uma viagem recente e começa a postar ele tomando espumante, ele entrando num jatinho, para mim, foge completamente do propósito do que os seguidores estão ali. Talvez ele quis mostrar uma autoridade pelo luxo que ele está podendo ter, Sim. Mas para mim, me gerou antipatia, me gerou uma vontade de mostrar algo que talvez... Não sei se ficou um pouco soberbo, sabe? Talvez a pessoa não teve esse interesse, mas olha como é complexo, olha o que o público pode achar. Podem ter pessoas que seguem, que acham super legal, pô, esse cara tá me estimulando, que daqui a pouco eu quero estar ali tomando esse espumante, eu quero estar andando de jatinho e tal. Pra mim, falou, pra que isso? Sabe? Tem um segmento muito mais técnico. Sim. Então, é muito complicado algumas coisas, então a gente tem que repensar algumas ações que a gente faz, porque não é todo mundo que vai comportar da mesma forma quando você está falando com um grupo de pessoas, né? Então, por exemplo, para mim, me soou antipático. Fica a dica e o alerta. Apesar de serem aliados poderosos para impulsionar as vendas da sua empresa, os gatilhos mentais devem ser usados com responsabilidade e transparência, respeitando sempre a privacidade e autonomia dos consumidores. Recado dado. Carolina, queria te agradecer demais, Carolina
Dili, né? Vou falar para você em alemão, Dankeschön, não é? Não é alemão, não é? Obrigado, né? Dankeschön. Sim. É isso aí. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Esse assunto é um assunto muito interessante que todo empresário deveria sempre aprofundar um pouco, porque isso reflete rapidamente no resultado dos negócios. Eu que agradeço, foi assim, muito prazeroso estar aqui batendo esse papo. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. E se você quer potencializar as suas vendas e faturar mais, conheça o Sebrae Play, a plataforma online do Sebrae Minas de conteúdo, séries e cursos que vai ajudar a impulsionar o seu negócio. Você que está no YouTube do Sebrae Minas, curta, comente e compartilhe o nosso episódio. É muito importante pra gente. Para quem nos ouve pelo Spotify, siga e avalie o nosso podcast. Vamos ficando por aqui, mas no próximo episódio você vai descobrir a importância do capital de giro para a sua empresa. Você já sabe, aqui a gente se ouve, se fala, a gente se vê. Tchau! Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae? Que negócio é esse, Sebrae?